os municípios sofrem esses problemas que são comuns, na verdade, né? Quando falta esse entrosamento entre as chefias, principalmente, né, do setor de segurança, a coisa não anda. Vamos até a redação da Tribuna de Limeira, chegando hoje um pouquinho mais cedo, nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorim, aqui ao nosso Farol de Limeira. Bontorim que estará mais tarde aqui, ao vivo, presencialmente, nos estúdios do Farol de Limeira, para o nosso debate Farol. Bontorim, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira desta quarta-feira, né? Antevendo já o debate Farol logo mais às 19h30. Estamos vivendo algumas expectativas interessantes em relação ao processo eleitoral, né? O editorial que você fez hoje pela segunda vez, eu aproveitei aqui para puxar os meus comentários também, né? E, de fato, Beto, eu acho que o STF tem extrapolado as suas funções, não pelo tipo de julgamento, pelas decisões, mas pela preocupação com a mídia, pelo surgimento, pelo aparecimento de alguns juízes na mídia e de forma muito midiática. Eu lembrei-me da questão do Joaquim Barbosa, quando do julgamento do Mensalão, né, que se tornou o primeiro juiz, primeiro magistrado midiático, porque ele não saiu da mídia durante todo o julgamento. Depois nós tivemos o Sérgio Moro também com a Lava Jato, né, e todos eles fizeram um uso da mídia que eu considero até de forma indevida, porque um juiz não tem que ser personagem central de órgãos de imprensa, no noticiário. Eles têm que trabalhar em suas decisões e da melhor forma possível dar as suas sentenças nas ações em que estão julgando. Essa questão da briga do Bolsonaro e do Supremo Tribunal Federal com a TSE, eu entendo que não deixa de ser uma cortina de fumaça para os problemas que vêm corroendo o governo nesse último ano do primeiro mandato, e que é o ano eleitoral também, né? Inflação, preços altos, os escândalos que estão se sucedendo com seus ministros, ainda agora o tiro acidental do ex-ministro da Educação num aeroporto em Brasília, né? A gente sabe que é proibido você entrar armado em avião. Se você entrar com uma pinça de sobrancelha, se você entrar com um alicate de unha, você tem que deixá-lo na caixa do balcão de entrada, né? Mas o ex-ministro pode andar armado, pode disparar acidentalmente, sei lá o que aconteceu também, a gente não sabe, né? E ferir pessoas. Então, esses escândalos, Beto, eu acredito que estão motivando essa briga do Bolsonaro com os ministros do STF e a questão da urna eleitoral, né? Eu acho que o Barroso, que foi o presidente do TSE e que comandou o sistema eleitoral até esses últimos dias, ele foi infeliz quando ele acusou as Forças Armadas de estarem propagando a possibilidade de fraudes nas eleições. É verdade? Eu acredito até que seja verdade, mas ele não, como enquanto magistrado, ele deveria guardar para si, para ele próprio, a sua opinião a esse respeito. Ele não deveria expor essa opinião, ele deveria tratar isso de forma interna. E também a questão da briga do Alexandre de Moraes com o Daniel Silveira é outra munição também, que eles estão dando para o próprio Bolsonaro continuar atirando. E nesse ponto, Beto, eu acho que a gente tem que rever esse pensamento
de atuação midiática no judiciário brasileiro, isso em todas as instâncias, desde a primeira instância nos municípios até a Suprema Corte brasileira, Beto. Cláudio, a gente está no jornalismo há bastante tempo, né? Você vai se lembrar, décadas atrás, não vou falar anos atrás, décadas atrás, como era difícil, e como ainda é difícil, né? Mas como era muito mais difícil você ter, por exemplo, fazer uma entrevista com algum juiz de direito, né? Primeira instância. Eles raramente se pronunciavam, Cláudio. Raramente se pronunciavam sobre qualquer assunto. Não se pronunciavam, eles tinham eles tinham um regramento dentro do Poder Judiciário que dificilmente se transformava em exceção para atender um jornalista, uma emissora de televisão, a rádio, a jornal impresso. Então era assim uma coisa muito fechada, muito hermética, né? Se você pegar, por exemplo, a Suprema Corte americana, você vai perceber que lá existem os juízes conservadores, que são normalmente os nomeados pelo presidente republicano do momento, né, quando há um surgimento de uma vaga, e os progressistas, que são os nomeados pelos democratas. Mas você não vê o embate público entre eles, você não vê nenhum juiz da Suprema Corte tomando decisão pública. Eles tomam as decisões técnicas, puramente técnicas, e procuram os interessados para divulgá-las e para notificar a pessoa que propôs a ação, né? E a pessoa que foi indiciada pela ação. Então é muito difícil você ver um juiz da Suprema Corte, praticamente impossível você ver o juiz da Suprema Corte aparecendo na mídia, a não ser quando ele tenha uma característica diferenciada, ou ele vai se aposentar, ou ele faleceu, aí surge os obituários e também eles são divulgados. Mas, diferentemente da nossa Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, dos fóruns entre juízes e promotores, hoje é uma busca muito grande pela mídia. E isso daí tem atrapalhado o juízo, no caso, o juízo legal desses magistrados, né? Eu acho que você não pode dar munição para o inimigo quando você tem o inimigo à sua vista e à sua frente. Você tem que se proteger, e a melhor proteção é guardando a sua munição ou guardando a sua estratégia para o momento exato. Isso, infelizmente, não está sendo feito. Aí, nesse ponto, eu acho que tanto o Lula quanto o PT estão corretos em não participarem dessas ações e participarem dessa discussão que não interessa a eles, não interessa ao partido, não interessa ao candidato, e na realidade é uma discussão que não interessa à sociedade. Eu acho que a questão é justamente você ter o juiz, o ministro do STF decidindo de forma coerente, e às vezes eu não vejo incoerência nas decisões, mas eu vejo incoerência da forma como ela é divulgada, como ela é feita. Então, hoje nós temos aí a mídia muito forte, e nós temos alguns juízes midiáticos, entre eles estão o Luiz Roberto Barroso, que adora uma câmera, adora um microfone, e também o Alexandre de Moraes, que se não se apresenta diretamente em entrevistas, em palestras, ele faz a sua encenação também. Temos que mudar um pouco esse posicionamento. Não pode haver embate entre os juízes de pensamento mais conservadores e os mais progressistas, como acontece na Suprema Corte americana, Beto. Nós temos que puxar alguns exemplos positivos aqui para a gente, em vez de
ficar nessa confusão. Uma confusão que só interessa aos briguentos, né? Não interessa para quem não está na briga e para quem não quer entrar na briga também. O Cláudio, eles têm uma posição privilegiada. Eu vou tentar passar para os nossos amigos telespectadores a seguinte metáfora. Digamos que nós dois discordemos aqui no Farol sobre alguma pauta que nós vamos colocar aqui, né, no nosso debate Farol. Eu vou tentar convencer você, você vai tentar me convencer, e assim se desenvolve o diálogo e a construção de ideias. O juiz, ele não precisa construir absolutamente nada, ele julga, tira a toga, vai embora para casa, acabou. O que ele determina é, em última instância, ele não tem que ser avaliado, ele não tem que explicar o que ele pensa, explicar por que ele fez, o juiz manda, acabou, ele tem uma decisão, se ela vai ser questionada ou não, que seja pela sociedade e não por ele. Outra coisa, isso aí está me parecendo também, Cláudio, aquelas brigas de criança, né? Quando a gente vê criança chorando, você sabe que é por manha ou por necessidade. Me parece que o Supremo está chorando para fazer manha. E outra coisa, o presidente não vai parar, Cláudio, não vai parar, ele não vai ser preso por isso, né? Ele não vai ser trancafiado, não vai ser algemado, não vai usar tornozeleira eletrônica, olha, quase que eu falo torneira. Mas, enfim, eu sei que são assuntos para a gente discutir, inclusive hoje aqui no nosso debate Farol, mas fizeram festinha de aniversário, me parece ontem, lá no gabinete de um dos ministros, aí vão todos os outros ministros para mostrar apoio, mostrar que a corte está unida, ou seja, é uma encenação permanente do nosso Supremo e, infelizmente, está caindo no truque dos que querem a reeleição do Bolsonaro, ou seja, deixá-lo sempre em evidência. Na realidade, o aniversário foi do presidente do STF, do Luiz Fux, né? Do Fux. Ele convidou todos os ministros, mas para um almoço, mas parece que o cardápio foi bem mais pesado do que se apresentava. A gente não tem informação ainda do que aconteceu, né? E eu acho que nesse momento eles devem realmente fazer uma preleção de tudo aquilo que está acontecendo e que pode acontecer, e também de se unirem em torno de uma proposta comum, que seria segurar essa questão midiática e não expor tanto o judiciário como ele está sendo exposto. O Bolsonaro vai continuar, ele adora esse tipo de coisa, para ele é ótimo. Quanto mais tiver um embate, para ele vai ser melhor, porque na realidade ele não está trazendo para si eleitores novos, ele está simplesmente fazendo com que os seus eleitores mais radicais continuem no seu apoio, né? E se tornem as milícias digitais, que nós já sabemos que eles fazem muito bem disso. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um espetáculo para os seus seguidores mais próximos, para os seus eleitores, que são aqueles eleitores que o têm como ídolo, como mito, enquanto que o STF está fazendo um espetáculo para toda a nação. Porque atinge toda a nação. Eu acredito que está na hora, realmente, dos magistrados pensarem um pouco, se reunirem mais e deixarem de lado as animosidades e as vaidades, principalmente, para que possam tomar ciência da verdadeira situação em que o país se encontra e pensar que temos uma inflação alta, temos preços altos, temos uma gasolina mais cara do mundo, a energia elétrica, o gás de cozinha, está realmente atingindo muita gente. Eu achei interessante o posicionamento de uma das pessoas que estava ligada ao TSE e que também foi ligado ao Jair Bolsonaro, dizendo: gente, vocês não sabem aí que existe uma briga de vaidades entre o Jair Bolsonaro e o Barroso. Quem vai vencer a gente não sabe, mas que essa briga de vaidades existem, né? Ontem até o
o José Simão trouxe uma de suas fantásticas deduções, né, quando ele resolve pôr sua cabeça para funcionar e todo dia praticamente, né, ele falou, o Bolsonaro faz a caca e o STF solta o Barroso. Acho que dá para entender, né, Beto? Perfeito, bem sacado, é isso aí. E só para fechar, sobre essas questões aí de economia que você está apontando, leia o editorial de amanhã, sobrou um tempinho aqui, eu já fiz, mas estou falando exatamente isso que você falou no final. Os problemas econômicos sérios estão sendo jogados para baixo do tapete. Cláudio, então, até logo mais no nosso Debate Farol, temas não faltam aqui para o nosso programa, vamos debater logo mais às 7h30, tá bom? Até mais, então, uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã aqui no Farol de Limeira, nesse mesmo horário. Valeu, perfeito, Cláudio, muito obrigado. Cláudio que fala da redação da Tribuna de Limeira e hoje estará conosco aqui nos estúdios do Farol de Limeira. Nós vamos ao